Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria, em nome do PSD, dizer que o novo Governo de Portugal, hoje apresentado a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, conjuga a experiência política com a capacidade de recrutamento na sociedade civil. É um governo que traz o combate político e a experiência política, mas traz também a capacidade técnica para governar e transformar o país, sempre com o foco nas pessoas, na vida concreta de cada uma das pessoas. Queria destacar aqui alguns nomes da sociedade civil que me parece muito relevante terem integrado este governo. O caso da doutora Rita Giudice como Ministra da Justiça, o caso da doutora Dalila Rodrigues no Ministério da Cultura, da doutora Margarida Blasco no Ministério da Administração Interna, ou até do professor Fernando Alexandre, que vai ter a Educação, a Ciência e a Inovação como pasta que vai tutelar. Um destaque muito especial, se me permitem, para um sinal político muito relevante. A escolha de um ministério que se chama também, e começa por aí, Ministério da Juventude, é um sinal político muito relevante para os jovens portugueses. Jovens esses portugueses que, como sabemos, estão a emigrar à procura de novas condições e que este sinal de haver um ministério cuja nomenclatura é mesmo também Ministério da Juventude, é um sinal muito importante das preocupações do Primeiro-Ministro com os jovens portugueses. É ainda um governo com muita experiência do ponto de vista europeu. São pelo menos 4 as pessoas que já desempenharam funções na Europa, falo de Paulo Rangel, de Graça Carvalho, de Nuno Melo e de José Manuel Fernandes, o que revela também muito a dimensão europeia de um governo que tem que estar preparado também para aquilo que é hoje as políticas internas, mas também conjugadas com as políticas da União Europeia. Olha, eu tive a ocasião de ouvir o Dr. André Ventura, de facto, e não me leva a mal que diga que reina alguma confusão, porque André Ventura disse na mesma frase que era um governo sem capacidade de ir buscar gente à sociedade civil e depois enumerou a área da justiça e a área da administração interna, na mesma frase. É curioso que são precisamente 2 das ministras independentes, de reconhecido mérito académico e profissional e de experiência profissional que integram o governo. Como é evidente, o governo tem gente do núcleo duro do Primeiro-Ministro, mas não era expectável que tivesse gente do núcleo duro de outra pessoa que não do Primeiro-Ministro, creio eu. E é também, evidentemente, um governo que, para lá deste núcleo político, com experiência política, que é isso que se quer de um governo, é a experiência política para governar e governar bem a favor das portuguesas e dos portugueses, foi capaz também de recrutar na sociedade civil. E esta conjugação entre a experiência política, como tive ocasião de dizer, e a capacidade de recrutar na academia e na sociedade civil, parece-me muito importante de destacar aqui. Um de cada vez, senão eu não consigo mesmo. Como os senhores tiveram ocasião de dizer ao longo desta semana repetidamente, ao longo das últimas semanas, este foi um governo constituído, eu diria, permita-me a expressão, à moda antiga, por um primeiro-ministro que é líder e que fechou sobre si mesmo a composição do governo. Ora, se a escolha do governo é uma competência exclusiva do primeiro-ministro, tudo que for especulações à volta de nomes que podem ou não ter aceito é mesmo uma infabulação. Eu não consigo perceber essa afirmação, confesso-lhe. Quer dizer, nomes próximos do Primeiro-Ministro teriam que ser. Certamente que o Dr. André Ventura não quereria que fossem ministros perto do Dr. André Ventura, creio eu. Ora, como é evidente, os nomes devem ser avaliados pela sua competência política, sua capacidade técnica e, evidentemente, pela execução do programa do Governo. Este é um Governo de Portugal, não é o Governo do PSD, não é o Governo do CDS, não é o Governo da Assembleia da República, é o Governo dos portugueses, que está aqui a olhar para os portugueses para poder recuperar a qualidade de vida das pessoas, com um foco, como eu sempre digo, nos portugueses. O Hugo Soares será líder parlamentar do PSD, pergunta se também gostava de ter um lugar neste governo. Não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, eu sou candidato a líder parlamentar do PSD e será as funções que vou exercer. Assim, os meus colegas na bancada me confiem essa missão.
Eu repito que a composição do Governo é da competência exclusiva do Primeiro-Ministro. E eu devo-lhe dizer, já agora, porque a pergunta é pessoal, que também do ponto de vista pessoal estou muito entusiasmado com o Governo de Portugal. É de facto um bom Governo, um Governo preparado para os desafios, para recuperar o prestígio das instituições, para olhar para as pessoas e olhar para cada um dos setores que elencamos na campanha eleitoral com prioridades. O país é o mesmo de há um mês atrás. É um país com um caos no Serviço Nacional de Saúde que tem que ser rapidamente recuperado, onde os portugueses têm dificuldade no acesso à habitação, onde as famílias e as empresas estão carregadas em impostos, onde os jovens imigram à procura de outras condições, onde os vários setores de atividade, médicos, forças e serviços de segurança, oficiais de justiça, quase todos os setores têm reivindicações e vêm a protestar há muito tempo, os professores já agora, contra aquilo que são as políticas do Governo. É olhar para as pessoas que este Governo se apresenta a Portugal. Uma fragmentação política e concessões à direita e à esquerda vai ser uma tarefa bastante difícil. A tarefa do Governo é sobretudo difícil, não no jogo partidário, é sobretudo difícil a recuperar a vida das pessoas. E é essa a missão. Peço desculpa? Aquilo que nós nos propomos a fazer no Parlamento é aquilo que fizemos nos últimos dias e demos demonstração disso. Em primeiro lugar, dialogar com todas as bancadas e depois cumprir os compromissos que assumimos. Se nós formos capazes de fazer a nossa parte, o sentido de responsabilidade das demais forças políticas, sempre a pensar nas pessoas e não no jogo partidário ou naquilo que à noite se diz no comentário político, é sinal que estamos a fazer o nosso trabalho bem feito. Até depois do que aconteceu nos últimos dias, acredita que esta legislatura vai ter mais do que 6 meses? Eu estou absolutamente convencido que é a responsabilidade de cada um dos senhores deputados que esta legislatura dure os 4 anos. Foi para isso que eles foram eleitos e as legislaturas devem ser cumpridas. A estabilidade política é um bem em si mesmo e não será, digo-vos com toda a propriedade e certeza, por parte nem do Governo, nem do grupo parlamentar, que se criará a instabilidade para que a legislatura não seja cumprida. Muito obrigado.